Estamos iniciando hoje mais um podcast Iceberg. Eu recebi inúmeras mensagens ali no direct, porque a gente colocou aí o último vídeo para rodar no YouTube e depois passou uma semaninha aí que não teve. Aí nessa última semana a gente teve um problema aí de cheias, de chuva. Não, aqui em Porto Alegre a gente não passou nada, mas a cidade do Vale do Taquari, inclusive, que é a minha região, eu quero dizer aqui que foi cenas muito tristes, eu pude acompanhar. Então, semana passada a gente decidiu até não gravar, porque eu não estava em condições, talvez, de gravar, de falar sobre política, porque tudo que estava acontecendo, e vocês sabem que mesmo a gente querendo ser profissionais em certos momentos, atuação na área da política, olhar a caixa ou olhar o cenário de outra por fora, de cima, que eu sempre falo, vamos agir com a razão e não tanto com emoção. Eu realmente não tive essa capacidade naquele momento, não consegui separar o profissional do pessoal. Também tem as questões que eu me importo muito com a política, acredito na política pública de aplicabilidade verdadeira. Então, com essa questão da chuva, a gente viu assim, o quanto os políticos se movimentaram para ajudar o Vale do Taquari, para reerguer essas cidades que estavam ali. Foi um momento de muita tensão para o Vale, está sendo ainda, a gente vai rodar isso aqui na quinta-feira, esse programa aqui, e a gente não sabe hoje, segunda-feira, o quanto que vai ter de chuva até lá, né? Como a gente já está gravando hoje, a gente tem um dia lindo, maravilhoso de sol em todo o Vale do Taquari também, porque hoje eu não vim do Vale, mas tenho a minha família lá e já me repassaram. Então, na quinta-feira a gente não sabe como vai rodar ou como vai acontecer, porque é previsão de chuva também. E fico aqui o meu pedido encarecido assim para todos. Fiz isso já na minha rede social, já divulguei, já fiz vaquinha, já comprei um remédio. Para todos que não ajudaram ainda a questão das cheias, ajudarem, porque é muito triste. Tenho amigos lá que passaram por isso. Em 2020 eu fiz uma campanha dentro da enchente de 2020 no Vale do Taquari. Inclusive estava com Covid de máscara e trabalhando dentro da campanha, porque era o que a gente tinha para fazer naquele momento, quanto a personas políticas que a gente estava. E espero que todo mundo ajude, porque é surreal tu construir uma coisa uma vida inteira e depois tu perder em questão de horas. Mas voltando ao nosso cenário, porque nem tudo é tristeza e a vida da gente segue, né? Tô recebendo hoje aqui vereador de Sapucaia do seu primeiro mandato, Evandro Salermo. Eu adoro falar Salermo porque eu tenho dificuldade de falar, não sei porquê. Eu treinei 3 vezes para falar, né? E ele é muito jovem, tá? É a primeira vez que ele assume lá. Concorreu, já saiu vitorioso, né? O que é uma coisa muito boa para a experiência. Não provou ainda da derrota, né? Mas, assim, 1.400 votos. 1.453. 1.453 votos. Vem de uma família, assim como eu, política, né? O pai com aí mandatos de vereador e de vice-prefeito. Seja muito bem-vindo. Espero que a gente tenha um ótimo bate-papo aqui. Te agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E é sempre importante, né, a gente trazer para outras regiões, vamos dizer assim, que eu falo muito que Sapucaia é próxima de Porto Alegre, mas a gente acaba tendo algum distanciamento referente até a vivência do dia a dia, né? Então, é um prazer imenso estar vindo aqui fazer esse bate-papo contigo. Show de bola. Olha só, vamos começar o nosso bate-papo falando aí dessa tua experiência participando familiar com o teu pai. Vamos fazer essa trajetória, assim. Tu é formado em administração, né? Tem pós, eu vi ali no teu currículo. Mas tu veio com essa caminhada familiar com o teu pai, sempre acompanhando e participando da política. Eu participava, mas, né, um pouquinho mais distante, até pela minha vida pessoal que eu tinha, né? Questão que eu jogava futebol profissional, então às vezes viajando pelo estado, morando longe, viajando fora do estado, também morando, a gente tinha um distanciamento, mas sempre acompanhando, né? Então o pai teve 4 mandatos de vereador em Sapucaia, né? E 2 de vice-prefeito. Então foi também nunca provou o gostinho da derrota, que né, que tu comentou, né? E aí a gente decidiu num grupo, né, que teríamos que ter uma continuidade desse projeto, dessas pessoas que estavam imbuídas ali, né, nessa trajetória junto com o pai, renovando. Então, tipo, muitas pessoas que acompanharam esses 24 anos que o pai esteve dentro da política, né, acabaram por também sentar no seu sofazinho agora e ajudar externamente. Então a gente tem um grupo com algumas peças que realmente ficam, né? Porque as pessoas acreditam no que a gente vem trazendo, ideias novas, projetos novos, com uma outra pegada, né? Que é diferente, que é bem simples de se falar
o mundo do WhatsApp, o Instagram, essa rede social que a gente tem que levar junto com a política de rua, né? Que o pé na estrada, que Sapucaia é uma política um pouco mais diferente, né? A gente tem que trabalhar ela o dia a dia com a população, a gente tem que estar junto, não só usando a rede, porque tu atinge uma fatia só. Então, isso era antes. Hoje a gente trabalha lá em Sapucaia tentando manter essa história, esse legado, né, que o pai construiu, mas também trazendo o meu nome, né, sendo o Evandro, o vereador, não só apenas o filho do Arlênio, né, porque é isso que é o mais importante. Tu entra com o nome, mas tu tem que mostrar que tu veio também, né. Isso é bem importante, né? Teve uma passada de bastão, vamos dizer assim, mas num momento correto, estratégico, que vocês pensaram e avaliaram para fazer isso. Olha que coisa importante eles nos trazem. Teve as atualizações. Meu pai era um cara já de 4 mandatos, né? Como vereador, 2 como vice-prefeito. E aí, com a atualização das redes, talvez teria, né, o momento agora de uma pessoa mais jovem. Nada melhor do que o próprio filho, né? As pessoas que a gente mais confia. Mas, assim, o grupo também aceitar, né? Porque essas pessoas, esses políticos, eles fazem uma caminhada de pessoas muito, como é que eu vou dizer, muito seguras de si, de estar da próxima, assim, de ter fidelidade, eu acho, né? De ser fiel àquele cara. E quando tu faz a entrega do bastão, como teoricamente ele fez pra ti, tu também teria que agregar aquele grupo, né? Que não é só assim, é esse aqui, toma. Não, tem que ter aceitação, né? É que aquela velha frase, né? Tu só vai convencer a pessoa se tu tiver convencido de algo. Eu tenho essa teoria e eu acredito que seja assim dentro de qualquer situação. E a política é muito mais. Porque muitas vezes as pessoas votam no teu candidato por ti, não pelo próprio candidato. Ó, vou votar porque tu tá me pedindo, né? Porque eu quero te ajudar. Então eu precisava naquele momento manter esse grupo que foi vitorioso, né, durante tanto tempo. E eu precisava agregar o meu grupo, eu precisava mostrar a minha cara, mostrar o meu perfil, que é diferente do pai, né? Então, né, eu tenho a criação, mas somos pessoas diferentes, temos ideias diferentes, temos linhas diferentes. Então, a gente precisava tentar perder o máximo, perder o mínimo possível, né? E agregar o máximo. Então, a transferência de voto, ela não é simples assim, não é porque dizer, eu quero que tu vote neste, as pessoas vão votar, não. Que nem tu mesmo comentou, não me agrada, vou para outro lado, não gosto dessa pessoa, não é o perfil. Então a gente teve um cuidado enorme. Então eu vinha numa linha totalmente diferente, sem ser político, uma vida pessoal totalmente fora daquela realidade. E simplesmente tu vira uma chave, né? Então, foi umas dificuldades imensas, não foi simples, não foi simplesmente, esse aqui já estava no palanque. Não estava no palanque. Então, a gente teve que estruturar, a gente teve que se organizar, eu tive que aprender e continuo aprendendo, né? Então, todos os dias é algo novo, todos os dias é uma ideia nova, eu digo que é uma rotina que não existe. Porque todo dia é um dia diferente, todo dia a gente tem uma diversidade diferente, como tu vem citando a questão do vale, a gente não espera o que vai acontecer. Sapucaia também passa por problemas referentes a enchentes, então a gente não sabe quando é que chove, quando é que não chove, a gente não sabe o que pode acontecer, quando é que pode ter um movimento nesse sentido, o que acontece a nível posicionamentos. Então tudo isso parte de mim, né? Então, eu tenho o apoio do meu pai, desse grupo, mas a partir do momento que tu se torna a pessoa, tu tem que ser ela. Tu tem que dar a tua cara, o teu posicionamento. Tu vai ter que arcar com as consequências, né? Então, tudo isso foi gradativo. Foi aos poucos. Então, eu tô me adaptando muito, né? Então, recém no 3º ano do mandato, né? Então, eu tive uma dificuldade maior nesse primeiro mandato, que foi a questão de nós perdemos a majoritária. Então, o meu pai tinha um grupo político muito grande, que se reduziu a poucas pessoas, porque eu tive só o meu gabinete para mim conseguir trabalhar, 4 pessoas que a gente tem em Sapucaia, né, dentro de cada gabinete. Então, até essas escolhas foram difíceis. Sim. Então, porque por que tu não pegou A e não pegou B, aquelas que, sabe? Questões.
que vem depois da eleição. Eu sempre digo, né? A eleição, ela é um pepino de 45 dias, mas depois tu tem muito mais estruturação e tudo, né? E também foi uma campanha atípica, né? Porque tu vem de uma primeira eleição em 2020, que era a época de pandemia. Então não teve o discurso, palanque, essas coisas. Foi mais no porta a porta, né? De visitar, quando dava para visitar. Porque eu sempre falo assim, 2020 era uma questão que algumas pessoas queriam receber visitas e outras não, né? Então foi bem... Já entrou no... E daqui a pouco, se tu saía pra rua, tinha essa outra questão. Tá fazendo... pra fazer política, tá todo mundo morrendo. Tá, sabe? Eu tive a dificuldade, eu precisava me apresentar pras pessoas. Né? Eu precisava... Era meu primeiro mandato. Oi, tô aqui, sabe? Prazer, Evandro, eu tenho isso pra te apresentar. E tu não conseguia muitas vezes. Então eu tive mais esse problema. Então, claro, essa trajetória do meu pai, essa história política me ajudou muito. Foi um impulsionamento muito grande na minha campanha. Mas tá tudo bem, Arlênio. E quem é teu filho? Tem pessoas que vêm nessa linha de saber, não é só simplesmente o teu filho. Quem é o teu filho? O que teu filho tem? Por que ele? Por que tu não escolheu outra pessoa? Então esse método que a gente utilizou, que eu posso dizer, foi muito trabalhoso, porque eu tive que meio que forçar umas pessoas a saberem quem eu era, entendeu? Eu tinha que desvincular o Evandro jogador para o Evandro político. Sim. Então foi um movimento bem tenso de se fazer. Se bem que tu pega uma parte da votação ali de quem torcia por ti, ou de quem tava ali, né? Que é uma fatia importante para eleição de vereador, só precisa de uma porcentagem. As pessoas, e Sapucaí, por ser uma cidade bairrista, que a gente fala que é uma cidade que vive ali, né, o seu dia a dia, a questão de eu ter jogado no Sapucaense, o único título do clube, o acesso, ficou marcado para toda a cidade. Então, me ajudou. O Evandro do Sapucaense, sabe? O Evandro, filho do Arlênio, o Evandro lá do... Então, isso me ajudou também. Então, a gente se apegou a todos os detalhes possíveis para poder jogar o nome na rua, né? E, sim, graças a Deus, deu certo. A gente conseguiu atingir uma votação expressiva, né? E que a gente vinha conversando ali antes em off. Dos 11 vereadores, né? Eu fiquei em sexto. Então, todo mundo muito próximo. Foi uma eleição muito diferente. Teve muita gente que não foi votar naquela eleição, né? 2020, não... Isso, o mais votado de Sapucaí fez 1.900. Então foi bem perto. E eu fiz 1.450, então não teve ninguém que disparou, não teve algo assim surreal, entendeu? Foi uma eleição bem disputada mesmo no voto a voto. Então eu dentro de um partido forte, né, com a majoritária e com vereadores de 6, 7 mandatos, eu o mais novo, então eu entrei numa jaula complicada de brigar e consegui entrar na segunda vaga do partido. Muito bom. Já tem um case de sucesso logo de início, né? Mas aquilo que tu falou, a aprendizagem do dia a dia, né? Nada, tu acha que tu tá preparado, tu chegou hoje na Câmara de Vereadores, você me fala assim, tem 500 projetos, o que eu vou fazer aqui? Né? E como é que eu faço? E como é que vai ser? É muito mais difícil, né, do que tu já tá envolvido politicamente, né? A gente tem aquelas pessoas que também vêm de família e se tornam políticos, mas já sabem como funciona, já ficam com a equipe, né? Já tem mais ou menos aquele respaldo. Tu veio de fora daquilo ali, da normalidade, por mais que o teu pai sempre foi político, tu veio de fora da normalidade e tem que assumir. Então é muito mais difícil mesmo, né? Eu acompanho tua rede social ali e eu vejo o quanto que tu trabalha, assim, que tu mostra para as pessoas o que tu tá fazendo, que isso é bem importante, né? As pessoas querem saber a informação e querem que essa informação chegue, né? O nosso papel, eu digo, o próprio vereador, por ter o poder, que eu digo, limitado a certas situações, né? Por ser tu legislar, né, sobre a cidade, então tu tem um papel de ajudar, de informar, de dar o caminho para as pessoas. Olha só, tu precisa disso, é por aqui, procura ali, te auxilio nisso. Então a gente tá para ajudar. Eu acredito que o projeto que a gente tem o poder de fazer, que é o projeto de lei, por não poder trabalhar com o orçamento do município, né, a gente tem que fazer um projeto bem montado, bem tecnicamente muito bem feito para conseguir que ele realmente afete na vida da pessoa. Então, hoje a gente consegue trabalhar em Sapucaí exatamente com isso. Eu procurei
nessa linha que a gente falou do questão do Evandro jogador, tá, mas tu jogou futebol, e o que mais tem pra me acrescentar? Eu deixei o futebol um pouco de lado, o esporte em si, porque isso é automático pra minha pessoa, né? As pessoas me veem e sabem, é o esporte, tá ligado? Então tá tudo certo. Quanto a isso, eles sabem que eu vou fazer pelo esporte. Só que eu tenho que acrescentar. Eu não posso ser um político no meu entendimento, eu não posso simplesmente abraçar uma causa e ficar ali. Eu tenho que tentar, principalmente se eu quiser crescer politicamente. Então eu procuro abranger muito mais matéria, muito mais pessoas e trazer a informação para as pessoas, estar à disposição, me colocar na rua, porque eu escutei muito na última campanha, de 4 em 4 anos vocês aparecem, né, que a gente... Então eu procurei nos 4 anos caminhar, fazer aquele mesmo movimento que a gente faz nos 45 dias ali, eu fazer durante o ano, fazer durante a semana, porque muitas pessoas se sentem esquecidas. Então eu digo, por que não já? Por que desde então a gente já não fazer esse movimento? E vem dando certo, né? Eu gosto de informar, gosto de estar junto, não esquecendo a minha vida. Porque as pessoas, tu é vereador, mas só é vereador? Não. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Então isso eu gosto de trazer a quem somos de verdade, né? Porque simplesmente o político, simplesmente o videozinho nós vamos fazer aqui, tu vai me ensinar, tu fala isso e tá tudo certo. Agora, o que é a realidade do dia a dia, também a gente tem problemas, tem situações familiares, a gente passa por isso. Fora a questão política, a questão da cidade, a gente tem a questão pessoal. Então, eu quero trazer o político em si, né? Então, com os erros e com os acertos, com os posicionamentos que as pessoas não concordam, outras sim. Mas eu acho que quanto mais as pessoas saberem realmente quem tu é, eu acredito que elas vão se identificar mais. Eu sei quem é o cara. Ele também vai ali no barzinho e toma uma cerveja, sim, sabe? Então, isso que eu acho que as pessoas querem saber. Não é só simplesmente o vídeo pronto que ele sabe que... daqui a pouco tu vai me dar um texto, eu vou decorar, vou fazer bem feitinho, bonito, baita vídeo. E é só isso? Não. Acho que a gente tem que sair um pouco desse distanciamento entre o político e o povo, né? Uma época era bem distante, né? Depois a rede social traz isso de aproximar, de saber o dia a dia daquela pessoa, né? Para quem acha assim que vida de político é fácil, eu sempre falo, cara, quem escolhe isso tem que saber o que vai viver, né? Porque não tem horário, não tem nada. Acontece uma coisa, tu trabalha aí final de semana inteiro, trabalha até altas horas, vem, sei lá, ofício, vem novos projetos, tu tem que estudar aquilo, tem que saber o que tu tá votando, por que tu tá votando. Aquilo ali realmente tem aplicabilidade na vida da pessoa lá na ponta, né? O que isso vai trazer para a cidade? Muitas vezes as pessoas acham que o político ele tá dentro lá de um gabinete, que ele tá só tirando foto, fazendo um videozinho e acabou. Tu traz uma pauta muito importante que eu vi ali, pude acompanhar, que é a pauta do autismo, tá? E que eu sempre, quando posso, faço referência aqui, porque eu acho e conheço muitas mães que têm filhos autistas e que têm muita dificuldade. Minha mãe é professora, então tem dificuldade na hora do acolhimento, e eu vejo que essa é uma das bandeiras que tu levantou lá no teu mandato, né? Eu digo sempre que foi um presente, sabe? Porque... eu não tenho ninguém na minha família com autismo, não tenho, assim, próximo na questão familiar, tá? Mas amigos, muitos. Então, eu sempre escutava, assim, isso foi antes da campanha, né? Procurando desvincular o Evandro do jogador, mas sobre o que mais eu vou falar? Sobre o que eu vou oferecer para as pessoas? Então, por proximidade com amigos, a questão do autismo chegou num sentido assim, meu filho é autista. E tá aí, onde é que tu trata ele? Quem conversa contigo? Tô em depressão, minha mulher não aceita, meu marido não aceita. E aí tu começa a ver, mas e cadê o poder público? E cadê as pessoas? E cadê para onde que tu vai? Resumindo, é isso. Então eu digo, não, vamos pegar isso. Só o autismo? Não, tu consegue pegar as outras deficiências e trabalhar mais geral. Mas eu quis, naquele momento, levar para o autismo porque não é que estava crescendo ou tendo mais... Não, os laudos estavam sendo dados. Então, as pessoas estavam assustadas, né? Eu também estava assustado, eu também tinha um filho pequeno. Então, todo mundo começou por que não informar as pessoas sobre? A mãe já saber que no colo, amamentando, ela já pode saber que daqui a pouco o filho tem algum traço.
referente ao autismo. Então a gente conseguiu trazer as legislações todas para Sapucaia, que praticamente não tinha nada. A gente conseguiu trabalhar no âmbito geral, só que eu quis ter um cuidado muito grande para as pessoas não acharem que era uma pauta de campanha, sabe? Ah, tá falando agora disso porque é de campanha. Então, pós-eleição, os primeiros passos que eu dei foram todos, virei a metralhadora pro lado do projeto da questão do autismo e reuni o gabinete. Nós vamos fazer isso porque a gente está lidando com a vida das pessoas, com o dia a dia. Tem as pessoas que passam uma dificuldade imensa, sabe? Então hoje, Sapucaia, o meu gabinete hoje, a gente tem uma referência com a questão do autismo. Então, fico feliz com isso. A gente batalhou por isso, a gente continua no dia a dia. E não é só a questão do mês, vamos falar só no mês de abril sobre o autismo, não. A gente tenta manter, então, o ano todo, porque as pessoas passam por isso diariamente. É uma dificuldade, assim, que tu não sana nunca. Porque o tratamento, ele nunca é o ideal. Isso aí. Sabe? Tem pessoas que têm condição e não conseguem atingir o tratamento ideal. Tem outras, imagina as que não têm. Então a gente traz para uma balança, tenta que as pessoas tenham acesso, se usa do poder político, usa das informações, usa dos acessos para trazer a melhor informação para a pessoa, para trazer o melhor acompanhamento, e nunca a gente chega. Então a questão do autismo para mim é uma batalha que a gente vai travar aí por muito tempo, e hoje eu fico feliz que a gestão lá do Volmir abriu os olhos também para essas questões da deficiência, a questão de professores de apoio, a questão de auxílio às famílias. É muito pouco, mas já está sendo feito, sabe? Então é gradativo o trabalho, a gente sabe que é um processo lento, mas que tinha que ser iniciado, e a gente conseguiu dar esse pontapé, né? É um primeiro passo, né? E essa parceria do legislativo com o executivo tem que acontecer, né? Eu sempre falo, quando a gente é eleito, é uma fatia que nos elege, verdade, como vereador, né? Como prefeito, 50% mais um. Mas quando a gente faz a legislação, a gente tem que fazer para todos, né? E aí o poder executivo conversar com o legislativo. Então, essa conversa que vocês têm com o executivo sobre essas pautas, todo mundo vê que é de interesse. Eu sempre falo, né? Essas pautas de autismo, de todas essas deficiências, essas que não são visíveis também, ela é uma pauta de todos, né? Ela não escolhe se tu tem dinheiro, se tu tem condição, se tu não tem. Ela, desde o filho do médico, do prefeito, até o da tia que faz a limpeza, né? Da merendeira. Todo mundo está suscetível. Nós, como pais, estamos suscetíveis. Eu me lembro que quando veio a pauta do autismo, todo mundo se pergunta, será que o meu filho não é autista? Né? Eu duvido o pai e a mãe que não pensou em algum trejeito ou algum traço, porque são muitas características que tem, né? E o quanto é importante essa conversa que vocês têm com o executivo para que se execute as funções, né? Porque tem município que a gente sabe que não acontece, né? Eu peguei por estratégias assim, desde o início. Vou fazer um projeto de lei. Antes de lançar ele, de botar, mesmo sendo oposição no início do governo, e que éramos, eu levava até o Volmir, que sempre teve a porta aberta, isso qualquer vereador, tanto de oposição quanto de base, ele tem essa receptividade dentro por ele. Então eu levava até o executivo a pauta dizendo, eu tenho esse projeto de lei, tem aplicabilidade ou não? Posso colocar? Vocês têm interesse que aconteça? Por que adianta mais uma lei? Isso aí. Tu entendeu? Vou botar lei só por botar? Beleza, é briga política, ok, mas nessa linha aqui, nessa pauta, não é linha política. Tem coisas que saem da fatia política, sabe? Então, a questão do autismo é uma, tem outras várias. Mas como a gente está citando isso, então leva até lá, senta, isso pode acontecer? Pode. Pô, beleza, gostei, vamos lá, então eu vou botar para frente. Então, eu acho que se a gente conseguir essa parceria, mesmo que tu sendo, não alinhando politicamente, a gente tem que pensar no resultado final. Quem é que vai ser afetado pelo que a gente está fazendo? E aí, a nível municipal, tu já tem esse problema. A nível partidário, tu tem. Nível municipal, tu tem. Nível estadual. Aí nós vamos embora. Então, quem toma a pancada final é a pessoa que necessita. Então, se tu não tem a lei porque tu tá brigado com o prefeito, não vai acontecer. É a pessoa lá que tá precisando. É a mãe que precisa da carteirinha do autista.
que o filho tem a crise, precisa entrar na fila preferencial, que são coisas simples. Eu tenho acesso à fila preferencial no mercado, porque meu filho pode ter uma crise aqui, entendeu? E aí não tem o símbolo ali dizendo que eu posso usar a fila, o estacionamento prioritário, coisas básicas, que daí podem, por uma briga política, acabar não acontecendo. Sim. Mas hoje tu tem um estreitamento, né, com o executivo, inicia, né, por óbvio, né, na discussão da mesa, vocês eram oposição, o MDB ao atual lá, que é o PP, né, e depois vocês tiveram uma conversa e aí vocês trabalham alinhados, assim. Por que eu falo isso? Porque eu sempre falo que a política, ela é diálogo. Então, lá no início eram ideias diferentes, propostas diferentes, mas depois, e aí tu me falou, depois vira casaca. Vou explicar o negócio para quem nos assiste. Não existe vira casaca na política depois que tu é eleito. Depois tu pensa assim, como eu vou sanar o que eu prometi quando vereador? Isso. Eu acho que é mais isso, né, esse estreitamento, que nem tu disse assim, não adianta, se eu ficar, né, de rugas lá com o executivo, a pessoa que vai ser prejudicada é o da ponta. Nós somos 11 vereadores, né? Então, para te ter uma ideia, época de Covid, na alinhamento da mesa, maioria, seis vereadores, e a oposição, teoricamente, tinha eleito esses 6 vereadores. Então, teria a maioria já na mesa. Só que já tinha acontecido um diálogo com o vereador, e ele, teoricamente, já estava junto com a situação. Tudo certo, 6-5, tudo resolvido. Quando foi? Ele pegou Covid e não pôde participar da posse. Ficou 5-5. E aí vai pro regimento, o vereador, a chapa que apresentava o presidente mais velho teria, né, ganharia e tal, mas nessa conversa, nesse diálogo, eu fui convidado a conversar pelo prefeito, pelos demais vereadores, né, que já eram da base. E pensando exatamente nisso, pensando num diálogo, pensando numa participação minha, em questões que eu acho que eu poderia ajudar, entendeu? Não é simplesmente o virar a casaca, não entendo como isso. Tem pessoas que levam para esse lado, já se vendeu, já se não sei o quê, já... Não, eu só queria dizer, gente, e foi essa conversa, tô junto, né, participo da mesa com vocês, da mesa diretora da Câmara, eu quero estar participando dessas situações aqui. Eu quero estar nessas reuniões de educação, de saúde, nessas comissões. São conversas nesse sentido que a gente alinhou. E aí, posteriormente, tu vai ganhando o teu peso como político, tu vai ganhando a tua participação. E eu me posicionei de maneira que, sabendo que eu vou votar, argumentando com o que eu concordava e não concordava. Então, eu fui, e aí posso dizer, fui ser base do governo depois, mais perto do final do ano, entendeu? Eu alinho muito com o pensamento da gestão do Volmir, com as coisas que o Volmir vinha propondo, com essa questão de reforma, de qualificar também o setor público, o cargo de confiança não ser só apenas o meu amiguinho, o meu amiguinho ter condições de, né, tecnicamente também de entregar. Eu sou muito dessa ideia, da gente ajudar as pessoas, a população, com uma pessoa qualificada para entregar o serviço. Acho que o político ele também tem que se qualificar. Eu acho que acabou aquela... Antigamente, muitos anos atrás, que era uma profissão. Acho que a gente tem que ter... Então, procurei a minha formação, a gente tem que procurar evoluir, a gente tem que procurar se qualificar para a gente não entregar para a população algo de qualidade também. Então, nesse sentido, o Volmir mostrou uma gestão e veio mostrando nesse tempo de realmente de invejar, com problemas, óbvio. Tu não vai resolver tudo em 3 anos ou em 8. Não, tu vai ter problemas que acontecem, que a gente vem falando, e a saúde, a educação, todo mundo vai ter pontos e tá tudo certo. Só que eu acho que tu minimizar isso e tu conseguir, porque não é qualquer prefeito que de 11 vereadores tem 9. Então o Volmir tem isso. Então a gente tem um alinhamento político na cidade que há muito tempo não tinha. Sabe? Que nem a gente falava em eu sou só desse lado, eu odeio o outro lado. Sabe? As pessoas não estão cansadas dessa briga política. Acho que já mostrou que não é esse o ponto. Eu sou A, eu sou B. Não. Então lá em Sapucaia hoje tem as pessoas que têm divergência, tem, ok. Dentro do governo a gente tem divergência. Sabe? Mas... eu busquei
essa aproximação, eu fui convidado e hoje me sinto parte e fico feliz em estar fazendo parte do que vem acontecendo, sabe? É bacana tu ver a cidade evoluir, a cidade vir numa crescente. Então, isso, tu te sente orgulhoso de estar fazendo parte de movimentos com brigas e atritos que isso não vai acabar hoje, né? É normal, né? Escolher ir pra política, sabe que dorme tudo bem e acorda num tsunami, literalmente, né? E é importante essa tua colocação de realmente essa coisa dos extremos o pessoal tá saturado, né? Porque é sempre aquilo, o extremo ele sempre vai escolher a pauta de um pedaço, né? Da fatia, de quem se alinha com aquilo. Fora isso, ele não vai querer nem dialogar, nem conversar, né? E quando tu tem essa conversa, que tu tem esse diálogo de um lado ou outro, tu consegue entender o lado do outro, né? A gente só consegue fazer políticas de aplicabilidade. Quando eu falo isso, o que acontece? Quando tu vai fazer um projeto lá, desde lá do Senado e tal, tem toda uma estruturação para isso, né? Eles veem se a região pode receber, quanto que custa, qual a aplicabilidade disso, quais os problemas que pode ter. Quando tu tá num município pequeno, é a mesma história. Então não tem por que tu só defender isso ou aquilo, né? Tu vai abrindo o leque. Quando tu se torna vereador, tu se torna vereador de todos. Tu não se torna vereador só da fatia que gosta de ti por causa do futebol. Tu não se torna vereador só por causa da pauta do autismo. Eu sou vereador de todos. Claro, tem alguns vereadores que se identificam mais com tal pauta, se dedicam mais, ou outros mais com aquela ali. Mas tu tem esse diálogo e essa conversa. Inúmeras vezes tem municípios que são menores, que os vereadores conversam. Como eu faço para facilitar isso aqui? Porque chegou essa demanda aqui no meu gabinete e eu não consigo, né? Eu não sou tão aprofundado desse assunto. Isso é importante para a população. E cada um faz a sua proposta depois, faz o seu plano de governo para a próxima eleição, né? Tu tá vendo a crescente que tem hoje o teu mandato, né? Eu sempre falo assim, eu convido para todos virem aqui e não puxe saco de ninguém, né? Mas tu é um nome que chegou para mim por indicação de 3 pessoas de confiança que dizem assim, olha só, esse guri tá trabalhando super bem, primeiro mandato dele, vamos ver, né? Escuta ele porque é o primeiro mandato. E quando tu tá no primeiro mandato, as pessoas normalmente elas vêm muito secas, assim, sabe? Elas não estão lapidadas, não tem... E não tem aquela política de malandragem que nós que somos da área conhecemos, né? E é isso que eu sinto em ti, assim. Tu vem de coração mesmo, tu quer estar aqui, tu quer fazer, né? Por causa que eu entendo que a política, ela é uma relação. Porque nós que vivemos nisso, a gente passa muito mais tempo com as pessoas do que com a nossa própria família, né? Que nem a gente fala. O que é a relação, né? A relação é tu ceder certos momentos, tu entender o posicionamento, tu ter o teu posicionamento, mas tu entender as pessoas também. Tu entender que aquela pessoa, daqui a pouco tu vai ter que dar um passo atrás, é a relação familiar. Na relação entre homem e mulher acontece isso, né? A gente diz, a relação conjugal, certos momentos tu vai ceder por alguma situação. Então a política também é isso. Então eu tenho essa questão, não é assim. Acabou isso. Acho que, vamos conversar, vamos alinhar, vamos chegar num meio termo, porque eu acho que essa relação, mais uma vez dizendo, ela tem que ter um direcionamento. E o direcionamento tem que ser a população, né? E aí eu vou entrar simplesmente porque eu perdi a eleição para ti, tu vai virar meu inimigo? Não, parei. Até que ponto isso é sadio? Né? Então... E aí foi nesse movimento, e aí tu tenta fazer as pessoas entenderem que tu não é um vendido. Tu quer participar de um projeto que está acontecendo, é diferente. Tu tem a acrescentar naquilo. Eu digo, legal o que tu está fazendo. Então eu posso te ajudar, olha só, a minha ideia, de repente isso aqui se encaixa junto. Tu pode levar... eu tenho um projeto lá que eu trouxe pro executivo que foi sensacional. A gente sabe que a gente tem um problema cultural que é a questão de terrenos baldios e que viram pontos focais de lixo e as pessoas simplesmente passam lá e atiram o seu sofá lá, entendeu? Então, eu tenho um terreno meu, particular, e tá lá abandonado, eu não tô nem aí. E o vizinho do lado que se vire com o lixo, com o problema. Então, a gente montou um projeto que o proprietário tem que manter o terreno cercado e limpo, em condições, porque senão aí vai acarretando notificações até ser multado, até posteriormente acontecer de perder o terreno pelas questões de valores. Então, no início, as pessoas ficaram revoltadas comigo. O que tá pensando, que tal, que não sei o quê. Hoje as pessoas entendem o que é que a gente está procurando fazer.
Entendeu? O problema não é eu que tenho o terreno, o problema é o vizinho do lado do terreno que tem que conviver com os ratos. Se coloca no lugar da pessoa, tenha empatia pelo que está acontecendo. É a questão do autismo. Na campanha, um cidadão levantou e perguntou: olha só, eu não quero saber de autismo, não tem ninguém com autismo. Eu quero saber de trabalho. Deus, tudo bem, senhor, não concordo com o senhor, mas o senhor tem filho? Tem. Algum é autista? Não. O senhor tem neto? Tem. Pequeno? O senhor pode ser que na sua família tenha esse caso, o senhor vai precisar disso. O senhor vai querer se interessar pela causa. Então vamos ter a empatia pelos outros. Eu acho que a política ela parte desse ponto. A partir do momento que tu te coloca ali, por que trabalhar essa causa? Por que não trabalhar? Então a gente recebe demanda o dia todo. É da troca de lâmpada, é da tampa de bueiro, é das coisas que são do dia a dia, até essas questões mais de dificuldade de vivência, né? Do dia a dia, que as pessoas passam com a família. Então, tu tem que te colocar nesse ponto. Então, tem coisas que tu consegue ajudar, tem coisas que não. Eu acredito que muito melhor tu chegar pra pessoa e dizer, ó, não consigo, do que tu ficar empurrando a pessoa, sabe? Até ela não... Aí que o político pega a questão da má fama que a gente fala, né? Sim, que não entrega, não diz que não fica naquela ali cozinhando a pessoa. Outra coisa que eu queria trazer também é que normalmente quando se elege de primeiro mandato, que concorre e está eleito, cria-se uma expectativa muito grande em cima daquele mandato, né? As pessoas confiaram um voto, tu te elegeu de primeira, e aí, vai fazer o que agora? E uma das coisas que eu vejo assim na política é meio contraditório, porque como no teu caso, tu era oposição, e se tu não fizesse essa caminhada, vocês não teriam feito tanto executivo contigo, né? Uhum. Vocês não fizeram, tu também não entregaria nada para aquelas pessoas que lá depositaram seu voto, essas 1.400 pessoas, isso, né? E aí talvez elas dizem, elegi ele, mas não fez nada, né? Hoje tu consegue fazer a aplicabilidade disso, né? Que nem tu sabe, eu fiz o projeto para monetizar lá e multar e tal, porque olha o quanto que também valoriza as áreas, né, para essas pessoas. Exatamente. Ela retorna de alguma maneira, é só tu manter cuidado que ela vai retornar de alguma maneira. Talvez a área vai ficar mais limpa, o lote vai custar mais, vai ser, né? Aconteceu, agora eu fiquei sabendo semana passada, uma das áreas que tem um problema histórico, até hoje que o proprietário simplesmente não queria mexer na área, tá lá e não vou mexer e vire-se. Né? Não acontecia nada com ele, então tá lá. Procurou a prefeitura para sentar e conversar que vai construir no local. Entendeu? Então tá valorizando o local, tá crescendo, tá evoluindo a cidade. É nesse pensamento, sabe, que a gente tem que pensar. E aí que nem eu falo, o meu primeiro mandato, eu mesmo com a história do meu pai, eu entrei assustado. Tu te assusta, simplesmente tu tá ali agora, sabe? Não é uma coisa simples. E o que eu vou falar? E eu não posso errar aqui. Se eu falar, acabou com a minha carreira no primeiro mandato. E as pessoas, e tu perde gente, que nem a gente falou sobre escolhas. Tu tem que escolher de 1.453 pessoas, algumas querem trabalhar contigo, outras estão só te apoiando, outras acreditam no que tu ofereceu. Então, daqui a pouco, essas que tu escolheu, que eu te comentei, eu entrei com 4 pessoas no meu gabinete. E as outras que queriam, sabe? Então, tu perde pessoas nesse caminho, tem pessoas que ficam magoadas contigo, com atitudes que tu toma, com posicionamentos que tu toma. Então, tu perde. Cabe a ti trazer pessoas, agregar pessoas que realmente acreditem no teu trabalho, não só no que tu poderia oferecer para elas, mas no que tu pode propor. Né? Porque é uma troca. A política ela se torna uma troca muitas vezes. Né? Eu voto em ti, mas por que eu vou votar em ti? Então é isso que eu entendo. E aí, este meio termo entre quem tu é e o que tu pode oferecer, que é a linha tênue que é complicada. E né? esses municípios menores, a gente sabe que tem, né? Tem sempre aquela coisinha da compra do voto, né? Ai, quanto que tu me dá pelo meu voto, não sei o que. É descarado. Antigamente era uma coisinha que a pessoa comentava, né? Te chamava de canto. Hoje em dia é descarado, né? E aí tem muitas pessoas, eu já vi senhoras inclusive, gritar. Meu voto vale 50, quanto que tu dá, sabe? Claro, tem uma questão de deboche ali por causa da história política e tal, mas eu tenho certeza que tu deve ter passado alguma dessas também, assim. E aí, saber se posicionar E não é só isso, sabe? Te ajudo, mas eu quero um cargo.
eu quero isso, eu quero... E as pessoas acham que tu tem cargo... Finito, né? Infinito, né? E tu... mas então é o seguinte, ó... E aí são escolhas, exatamente isso, são escolhas. Tu tem que... E eu levo muito isso. Tu tem que ter a pessoa que vai te trazer a questão do voto, aquele cabo eleitoral, aquela pessoa que vai te apoiar, mas simplesmente tu não pode trazer uma pessoa por trazer. Eu penso isso, tu tem que trazer uma pessoa que vai te agregar. Né? Eu não posso chegar e simplesmente entregar uma pessoa num espaço que ela vai só trazer incomodação, não vai entregar para a população um trabalho de realidade, porque reflete em mim. Isso aí. Olha lá, fui no gabinete do Evandro e fui mal atendido, ou a pessoa não sabe receber, ou a pessoa não resolveu o meu problema, então... É o teu gabinete, o teu, que eu digo, o teu staff, né, que a gente diz, é o teu reflexo. Daqui a pouco tu não tá ali, tu é recebido por um assessor. Essa proximidade que as pessoas querem falar com o político, porque ela votou em mim, não foi nos meus assessores. Isso aí. É isso que eu digo, eu quero falar com... O assessor, ele tá ali para atender a pessoa, para filtrar a demanda, já para te adiantar o assunto, que é muita coisa, né? Mas assim, tu pode falar um sim e o assessor falar o mesmo sim, tem outro peso, eu sempre falo, né? A questão de, não consigo te atender agora, mas dá um retorno, né? Fazer, que nem tu falou assim, eu mesmo respondo no meu Instagram. Isso é muito importante. Uhum. Porque a pessoa, ela só quer ser ouvida. Eu sempre falo, até o cara que fala mal de ti, tu tem que chamar para conversar. Não, isso eu acredito. Claro que sim. O cara quer ser ouvido, ele quer falar contigo, ele tem uma dor naquele momento, né? Teve questões lá em projetos que teve um embate, né, por ideias, e tá tudo certo, uma vereadora propôs e a gente entrou numa divergência, e esse público dela veio no meu Instagram, veio e começou aquela, mas por quê? Eu sei que até eu digo não. E aí eu fui para esse debate aí os meus assessores, seguinte, tu tá respondendo, para que tu tá respondendo? São pessoas que não têm... Não são dos eleitores, né? Não tem nada a ver. Eu digo, não, mas eu quero que eles entendam o meu posicionamento, entendeu? Eu quero que eles respeitem o meu posicionamento. Do mesmo jeito que eu respeito o posicionamento deles, das pessoas que estão propondo, respeitem o meu. Ali dentro do plenário, são troca de ideias, só que se a gente levar tudo para a ideologia, não, para aí. Eu respeito a tua ideologia. Tu quer pautar em cima de ideologia, ok, tá tudo certo, é o teu jeito de fazer o teu mandato. Cada um faz o seu mandato da forma que definir, que achar que vai ser mais produtivo. O meu público é esse, então eu vou virar para cá e eu vou trabalhar só para... Beleza, respeito isso. Só que daí, a partir do momento que tu não vai respeitar o meu posicionamento, aí acabou ali. Aí acabou a relação. Isso aí. Entendeu? Então, vamos trabalhar junto. Se eu achar legal do projeto, eu vou votar a favor. Se eu achar que não condiz com o que eu penso, e eu acho que não é o ideal, eu vou votar contra. E tu vai ter que respeitar isso. Do mesmo jeito que acontece com projetos meus. Então, esse eleitor, e como a gente fala, a rede social, ela aproximou as pessoas do político, aproximou as pessoas da informação, e tu, dependendo da informação que tu lê, tu vai acreditar naquela. É verdade. E dependendo que nem tem pessoas que entregam a informação de uma maneira, foi retirado isso, mas para aí, não foi retirado isso. Esse direito está sendo retirado. Não está sendo retirado direito nenhum. Leia o projeto, entenda o projeto. Então, muitos políticos entregam a notícia para o eleitor dele. Votei a favor desse projeto porque estava sendo... Não, gente, não vamos mentir. Então, é esse debate que eu trago. Entrega para a população a informação certa. Né? Pelo menos, não bota os outros numa... Porque a população desconhece, né? Nem tem a obrigatoriedade de saber, né? Ela não tem, ela quer saber da aplicabilidade para ela lá na ponta, como é que vai ser, quais os meus direitos, como vai ser. E as informações, elas vêm distorcidas, né? De como tu vende. Agora, até da enchente, teve uma que eu fui obrigada a comentar, porque era uma pessoa que tinha muitos acessos, e eu normalmente não comento nada, né? Acho que cada um faz o seu e tudo certo. E aí tá vindo um repasse do governo, e aí a mulher coloca, ela compartilha e coloca assim, graças a Deus vai vir esses R$400 para as pessoas, eu escuto a voz do Brasil, tá? Porque eu sou louca de pedra, sempre falo, né? A gente é político, família, então a gente viaja, escuta a voz do Brasil. Minha mulher briga muito quando eu boto na gaúcha de sempre pra gaúcha escutar. Também, a gente vai escutando tudo que, né... Que trabalha com política. Então, eu estava ouvindo a declaração do presidente em exercício e ele deixava bem claro, olha, são R$400, tem que ser mais 400, que são repasses
para as prefeituras e elas vão gerir. O que tinha de diferente era que esse valor ele ia chegar de forma de aplicabilidade que a prefeitura iria decidir, mas não interessa se tu tinha 0 anos lá, 1 ano, sei lá, 9 meses, 3 meses da criança, ou se tu tinha 80 anos e passou na enchente, entendeu? Todo mundo vai receber o valor. Mas vai receber em que sentido? Aplicabilidade. Então as pessoas que estão lá na ponta e com aquela família devastada, sem casa, sem nada, elas acham que elas vão receber esses R$ 400. Não, elas não irão receber. E aí as pessoas já começam a fazer aquela chamativa, sabe? Ou tipo assim, você pode sacar o seu FGTS, porque isso, aquilo outro. Tá, mas tu vai sacar onde essa cidade não tem mais não nem tem nada. Econômica, não tem nada. A água levou tudo, sabe? Então, são informações distorcidas que a gente sabe que no ambiente legislativo isso sempre acontece. Tu distorce a informação, muitas vezes até sem querer, porque tu não entende, né? E aí tu sai divulgando aquilo. E eu na minha, 6 horas da manhã, oi, tudo bom? Gostaria que tu apagasse esse post, porque as pessoas estão nesse momento esperado, elas não irão receber esses R$ 400. Existem outras políticas de aplicabilidade feitas pelo governo do estado, então, que vai liberar R$ 2.500. Aí nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, a gente explica. A pessoa mandou, muito obrigado pela referência, foi lá e apagou. Porque é uma pessoa com muitos seguidores. Então aquilo... Dissemina. E aí eu vou te trazer para a minha realidade, lá em Sapucaia. A sessão são terças e quintas-feiras, às 11 da manhã, quem é que vai ir? Nossa Senhora. Isso eu também sou contra, né? A sessão tem que ser de noite. Tu entendeu? Para as pessoas poderem participar. Então, terça e quinta-feira, às 11 horas da manhã. Tu não vai sair. Não. Quem é que... Eu brinco sempre, quem não tá trabalhando, tá fazendo almoço. É isso aí. Sabe? E aí tu vai estar fazendo almoço na função de ou buscar meu filho na escola, ou levar meu filho na escola, ou isso ou aquilo. Tu não vai botar no YouTube para acompanhar. Então, isso já é de sei lá quantos mandatos, já a sessão já é às 11 horas, e aí tu esbarra em pontos que não querem ser trocado horário. Tu não vai vencer sozinho uma situação, então eu tenho minha opinião e minha opinião tá dada já. Eu também acho que às 11 horas se torna um horário que as pessoas não têm como ir lá entender o que tá acontecendo. Por isso, o que o vereador faz? A gente escuta muito, sabe? Mas vereador, ganho demais pra isso. Que hora trabalha esse vereador, né? Entendeu? Sabe, não vi vereador nenhum. Não, a gente... trabalha, eu digo muito, o político que quer trabalhar, tem muito trabalho. Tem muita coisa para fazer, tu tem muita... é só tu sair na rua. Eu falo muito sempre, não tem nada. Tem coisa. Sai na rua, caminha 2 quadras, tu arruma. É verdade. Tu arruma o trabalho. Eu sempre falo para a vereadora que eu explico assim, vamos responder tal pessoa, vamos fazer aquilo para a pessoa quando faz direcionamento. Eu falo, dá um pensamento para vocês, todo dia vocês pensam nisso. O cara tá com uma luz lá no poste, na esquina da casa dele, lá, que entra pra casa dele, queimou. Ninguém trocou. Por questão de segurança, ele chega de tardezinha com o filho da escola, nananã. Todo dia que ele olhar para aquela lâmpada queimada, ele vai se lembrar de ti, todo santo dia. Ele já pediu para ti, tu não fez. No momento que foi lá, que tu pediu, que foi executado, ligou a lâmpada, a demanda dele já é outra. Aquilo ali já acabou. Já acabou. E aí as pessoas te tem como referência, tu resolveu a lâmpada. Uhum. Então é o seguinte, apareceu esse alta demanda, eu vou ligar pro Evandro, ele já resolveu a lâmpada. Isso aí. Então, e aí é nisso que eu falo, que eu converso no gabinete, é isso que eu quero me tornar, sabe, para as pessoas, uma referência de uma pessoa que consegue resolver ou não vai conseguir resolver. Mas nós vamos dizer, isso eu consigo resolver, isso não. Até aqui eu consigo, até ali eu não... Então é exatamente isso que a pessoa quer. Eu quero votar no cara que vai resolver. Eu quero votar na pessoa que vai me agir a hora que eu precisar. É só isso que eu quero. Tu vai me atender, tu vai me resolver, ou tu não vai me resolver, ou tu vai pelo menos me dar um norte. Então, se tu sendo essa referência para pessoa política, é o que as pessoas buscam, sabe? Muitas pessoas desacreditadas, que eu falo, muita gente é martirizado muitas vezes por todo o histórico político de várias situações e que acontecem diariamente, que a gente ouve, que a população ouve, o político é o ladrão, o político é isso, o político é aquilo. Não tem como tu desvincular mais isso, sabe? Então, o que eu procuro fazer é o Evandro, sabe? O político, o Evandro, prazer, tô aqui, o ex-jogador, o eterno, você é filho do Arleno, e é isso... Que nem eu brinco, isso aí é um orgulho pra mim, é uma marca que pra mim não tem um peso, mas hoje eu trato de uma forma tudo certo, sabe? Que bom que tem esse peso, então quer dizer que meu pai fez algo, sabe? Então cabe a mim manter
no minimamente a história do meu pai quanto pessoa honesta, séria, que as pessoas buscavam uma referência. Só que daí é o seguinte, é o Evandro. O Arlene fez um baita de um trabalho. O Evandro também está no mesmo caminho. Isso eu fico feliz em ouvir, sabe? Então, buscar diariamente essa evolução, acho que é o principal. E que nem eu te falei, a gente não para. A gente não tá no... Política é 24 horas, né? E já estamos indo para uma nova eleição, né? Ano que vem nós temos eleição 2024. Tu já tá se preparando para essa próxima? Acho que eu aprendi isso, né? Tu acaba uma eleição já pensando na outra, né? Então eu vou fazer isso pensando que eu quero vincular essa pessoa posteriormente. Eu consegui montar que eu digo que é um grupo político. Acho que a gente tem que trabalhar sozinho tu não vai atingir nada, sabe? E aí eu digo, montar um grupo, de trazer pessoas que realmente, pô, legal o que tu tá fazendo, sabe? E aí nesse trabalho a gente eu mantenho reuniões direto com as pessoas, prestação de contas, eu levo as pessoas, é difícil tu trazer a pessoa 2 anos antes para uma reunião política. Não, cara, falta tempo de eleição, tô contigo, sabe? Mas eu digo, não, vamos lá, tu vai me ouvir e tal, é 20 minutos, é meia hora, só preciso... Então eu trago isso desde o começo, sabe? Desde o começo da gente manter essas pessoas vinculadas e entendendo que, pô, meu vereador tá aqui me ouvindo, meu vereador tá explanando o que ele tá fazendo. Então a gente tá pensando na próxima eleição diariamente, tem os meandros que são mais que trazem uma dificuldade maior, que tu procura não errar, mas nem sempre tu vai concordar. E eu digo, o maior problema sempre da política que hoje eu aprendi é o teu próprio partido. É verdade. Sabe? Por incrível que pareça, não é o teu adversário do lado ou isso. Então, o teu próprio partido, às vezes, ele não entra num consenso, né, de direcionamento. Se torna sempre uma disputa de ego. Eu acho que tem que ser eu vai passar na minha frente. E aí volta para aquela história, né? Se torna raso, né? Sempre o debate. E em Sapucaia, qualquer cidade não é diferente. Não é diferente. Eu sempre falo, né? Que é um ambiente, isso, como é que é trabalhar política maravilhoso? A gente só trabalha com ego. Então, se tu acha que é difícil trabalhar, é muito mais difícil na polícia, assim. É todo mundo, e ainda mais quando tu tem mandato, né? Quando tu conversa com quem tem mandato, eu sempre falo assim, tá, mas esse aí tem poder de voto? Ele assina, ele que vota? Uhum. Não, aí não... Depois a gente conversa com ele. Vamos conversar com quem tem voto agora. Isso não é um jogo de tirar alguém ou botar alguém. É questão de verdade, entendeu? De representatividade. E tu vai trazer, né, pra nominata. Tu vai trazer alguém pra concorrer, que tu precisa montar uma nominata. Tu tem que... As pessoas já vêm... Eu concorro, mas eu quero isso. Desculpa. Então, o partido em si, se tu consegue valorizar, as pessoas se sentem valorizadas, elas vão contigo onde tu for, sabe? Então, esse alinhamento tem que ser desde o início. Então, tu tem que buscar as pessoas pela tua palavra, tu não pode errar, porque a partir do momento que tu perdeu a confiança, eu acho que a partir dali já... Sim. E tem aquele negócio do que o partido às vezes se coloca que ele pede, né? Ele pede para ser cabeça de chapa, ele pede para ser vice, ele pede para vamos botar mais vereador, né? O que todo partido sempre quer, é óbvio, né? Tá no executivo, né? Ter mais espaço, ter mais vereador na Câmara de Vereadores. E eu não vou deixar de falar aqui, né? Porque eu falo só o que eu quero também. Ninguém é obrigado a nada. Que todo mundo dá risada quando eu falo isso, porque agora eu vou largar a bomba. Que querendo, né, chega para nós, de todos os municípios que a gente atende, uma possível cogitação do teu nome, por ter feito um mandato muito bem feito, já ser cogitado de ir ao executivo. Agora não vou entrar no mérito de cabeça, de chapa, de prefeito ou de vice, mas eu sei que tu já teve esse convite em alguns momentos, já teve essa conversa, vamos dizer um convite, vamos dizer essa conversa, né? Não vamos citar partido também, até porque eu também não sei, né? Tô dando spoiler pela metade. Mas que tu já teve esse namoro político, vamos dizer assim. Eu digo que a gente tem que ter o passo a passo, né, bem firmezinho, saber onde tu tá chegando, né? Então, claro, pelo trabalho, pelo esse staff político que tem em torno do meu nome, questão do meu pai, questão da estrutura que a gente montou, questão das pessoas que a gente agregou, começaram rumores nesse sentido, né? Que a gente diz, conversa, eu acho que poderia, eu acho que daqui a pouco seria o ideal.
E só que a gente também tem, pessoalmente, uma ideia de que um segundo mandato como vereador seria muito interessante para consolidar o nome, porque muitas pessoas ainda brincam, se elegeu porque é o filho do Arlênio. Sabe? Vem aquela... Então, daqui a pouco, então, é o seguinte, vou para minha reeleição como vereador, o Evandro, agora é o Evandro, eu tô aqui com o meu trabalho. Então, se reelegeu, é o trabalho do Evandro, aí já não é mais filho do Arlênio, porque o Arlênio já tá em casa, sentadinho no sofazinho dele, olhando a televisão dele. Agora é o meu trabalho, é eu que tô na rua. É interessante, consolidou o nome, é o político, é isso aí. Não deu certo? Não era só o filho do Arlênio mesmo, né? Então, essa a medida e a régua que até para mim acho que daqui a pouco seria interessante, sabe? Para as pessoas terem essa dúvida. E eu acho totalmente tranquila e lido com isso. Só que eu indo para um segundo mandato de vereador com nome consolidado, acredito que a régua sobe, sabe? Sim. Acredito que eu tenho condições, sim, de batalhar por algo. Eu vou batalhar por isso. Isso eu já deixei claro em reuniões, em conversas e pauta. No momento certo, acho que dentro desse grupo que está sendo formado, definir, Evandro, eu acho que a partir daqui nós vamos subir. Deu o que tu tinha para... Não vou ser um vereador de carreira. Isso, com certeza, não vou chegar num... Mas eu quero dar esse passo firme. Eu quero dar espaço com as pessoas acreditando em mim, as pessoas que vão sair na rua para pedir o voto para majoritário, as pessoas chegam para mim e vão chegar e vão dizer, esse é o cara que é a vez dele. Então, se for para ser o que eu te digo, o vice-prefeito do Volmir, seria numa construção. Com certeza seria, sabe? E aí, a partir desse grupo, ou nesse próprio grupo, você vendo, vai vereador. E é o que a gente vem trabalhando. Eu digo muito assim, o meu trabalho hoje é focar totalmente na reeleição. Sabe? Totalmente na reeleição, em consolidar esse mandato, em consolidar um trabalho, em dizer, chegou e para ficar. Agora, esse cara é o político da cidade mesmo, é um cara que a gente acredita e as pessoas realmente, o voto é dele. Porque se as pessoas têm dúvida quanto ao voto da última eleição, que era o voto do Arlênio, na próxima não vai, agora já é o voto do Evandro. Sim. Então, é isso que eu quero ter muito claro na minha até para te se situar tu mesmo, né? De como é que foi teu mandato, de fazer a tua própria autoavaliação. Eu sei que tu faz prestação de mandato, prestação de contas do mandato, que chega também. Bom, chegamos no nosso tempo, né? Eles começam a caminhar, tu me apurar que eu conheço, eu faço que eu não tô vendo. Quero te agradecer muito, tá? A tua vinda aqui. É muito legal poder partilhar esse momento aí contigo. Te trazer até, né? Teu primeiro mandato, a primeira vez que tu concorreu, já saiu vitorioso. Tem um monte de galera que nos assiste aqui e que quer, talvez, entrar na política e tal. Deixa um recadinho pra galera aí. Muito obrigado por ter participado. Não, primeiramente, eu que agradeço. Sensacional. Eu vim aqui conversar com vocês, contigo, né? E tô aberto, assim. Quero convidar vocês aí pra Sapucaia, pra gente sentar lá, trocar uma ideia, vocês conhecerem a aldeia também, porque é muito interessante. Tem as peculiaridades de cada local, né? Que acho que a gente aprende um pouquinho quando verdade. A gente sai da bolha. Eu gosto de vir pra cá, conversar aqui, porque é uma realidade diferente do que a gente vive em Sapucaia, né? Então, tu fura a tua bolha e aí tu só agrega. Agradecer mesmo de verdade, sensacional. E dizer para as pessoas, acho que se tu acredita realmente que tu vai oferecer algo e tu pode acrescentar naquilo, começa a participar, começa a procurar e te coloca ao lado de pessoas que realmente estão nessa linha, né? Essa linha de construção, essa linha de participação, essa linha de agregar na vida das pessoas. Eu acho que a política, ela tem que a gente desmistificar isso de tu só tá ali por interesse, sabe? Eu vou pensando no bem próprio. Acho que a política é a entrega para a população. Acho que penso dessa forma. Muitas vezes pode ser até um discurso clichê, né? Mas a essência acho que é nesse sentido aí. Isso aí, muito obrigada. Esse foi mais um podcast Iceberg.